Oi, pessoal, bom dia! Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje é sexta-feira, eu sempre começo assim, porque para quem não sabe ainda, minhas lives são às sextas-feiras, são às quarta-feiras, às 13 horas, e o que mais é possível para você estar aqui comigo na minha próxima live. Ei, Tati, seja bem-vinda, Nan, seja bem-vinda, Tracy, seja bem-vinda. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gratidão maravilhosa. Cris, seja bem-vinda. Ana 1, Ana 2, cheio de Ana aqui, o que mais é possível. Sejam muito bem-vindas. Leila, seja bem-vinda. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Mônica, querida, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre facelift. Uhul! O que mais é possível? Tati, pode me chamar, pode pedir aqui para participar? Ei, Cris, bem-vinda, querida. Olá! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu anotar aqui facelift, o que aprender na classe. Gente, o que acontece? A gente resolveu fazer essa classe, aí a gente resolveu fazer essa live. Porque assim, as pessoas têm tanta curiosidade para perguntar, com relação à classe de facelift, mas é detalhe, assim, as pessoas não perguntam. As pessoas ficam com curiosidade, ficam morrendo de curiosidade e não perguntam coisa nenhuma. Então, é sobre isso, né? É o que a gente pode aprender numa classe de facelift. Uhul! E o que mais é possível. Peraí, deixa eu aceitar a Tati também, para a gente já começar. Gente, hoje eu tenho convidadas, eu amo ter convidadas, é uma delícia. Primeiro que é legal, você sabe que quando eu comecei... Ei, Tati, seja bem-vinda. Vou só falar isso e a gente já começa. Quando eu comecei a fazer live, eu nunca fiz a live sozinha. Todo mundo, um monte de gente me chamava e eu ia, mas eu nunca fazia live sozinha, porque eu pensava assim, ai meu Deus, se na hora der um branco, o que eu vou falar? Vai dar aquele, sabe, aquele trelelê? Mas claro que tudo é um exercício, tudo a gente vai aprendendo. Hoje em dia já tem 2 anos que eu faço live toda semana. Quem não me segue ainda, para quem não vem, quarta-feira, almoçando com possibilidades, 1 hora da tarde. Sempre eu trago um tema e trago novas possibilidades em cima daquele tema. E assim, meninas, aí quando eu tenho convidados, eu falo, nossa, mas é tão gostoso quando a gente tem convidados. É muito bom. Ah, que delícia. Então, primeiro, gratidão, meninas, por terem aceito o convite. Cris e Tati, sejam muito bem-vindas para a nossa live. E vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com as apresentações. Quem se apresenta primeiro? Hoje é Cris, que eu já me apresentei primeiro na outra. Então pronto. Então... Ai, gratidão, meu amor. Então, boa tarde, gente, para todo mundo. Muito prazer. Eu me chamo Cristiane, mas pode me chamar de Cris. Sou facilitadora de barras por enquanto. Daqui a pouco escolho ser de facelift também. Por isso que eu tô aqui, né, com as gurias hoje. E eu escolhi a Rê para ser a pessoa que vai me dar essa classe. Por quê? Porque eu amo ela. Porque para mim a Rê, ela é a descrição do facelift, gente. A Regina é assim, eu acho a Rê fantástica, sabe? Uma mulher empoderada, uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Uma mulher maravilhosa, sempre linda, sempre vejo ela linda. Então, assim, e vamos falar, né, sobre o facelift também, que o facelift reflete muito essa parte, mas não é só isso, né, Rê? Facelift é muito mais, é uma energia, muito mais que só a energia pra gente rejuvenescer e ficar bonita, né? Muita gente acha que é só isso, mas não é. Não, é bem mais. Gratidão pelos elogios, Cris. Ai, que linda. Ai, que delícia. Gratidão por isso. Curioso, hoje é a segunda vez que eu ouço essa frase. Está à frente do seu tempo. Que mais é possível, universo? Que mais é possível? Olha, que segunda vez que eu ouço hoje. Olha, é isso, né? E é curioso, porque eu me sinto assim. Eu me sinto muito à frente do meu tempo. Na verdade, eu sempre me achei. Mas, conforme eu fui conhecendo o Access, né?
o Axis empodera tanto a gente que é isso mesmo, sou totalmente à frente do meu tempo e que mais é possível. Que mais é possível. Não é? Vamos lá. Ih, Tati, olha, Guilherme Gestac, coisa mais linda. Sucesso na live. Te amo, Tati, meu amor. Ó, Olha que fofo. corações. Os corações, Tati. Vamos lá. Então, eu sou a Tati da Paz, eu estou aqui em São Paulo, né? Hoje, a nossa segunda conexão, né? Nessa semana aqui, né? De regiões tão distantes e tão próximas, né? Por nós. Também sou praticante, né? E facilitadora das barras de Axis, né? E também comecei aí num processo de barras e depois a gente fez o fundamento juntas, né? Eu e a Rê, que a gente não se conheceu, e aí são histórias que a gente sempre conta, que são incríveis. E aí fui conhecer o facelift, fiz o facelift com uma amiga nossa, que é a Mari, que até vai também estar com a gente na semana que vem na classe de barras. E aí, para eu fazer repetição, eu fui fazer com a Rê. Né? E aí, quando fiz com a Rê, a gente fez uma conexão nessa classe. E o que a Cris falou, eu acho que é muito, muito sábio. Porque é isso, a Rê tem essa questão que a gente sempre conversa, é uma bondade interna que reflete no externo. E é essa beleza sempre, é sempre linda, né? É sempre linda, é sempre gentil, tem sempre uma palavra de carinho, uma palavra de cuidado. E aí, isso é um grande aprendizado para a gente também, tanto com as ferramentas, quanto para a vida como um todo. Então, assim, é um privilégio muito grande, de verdade, refazer as classes de facelift, que eu acho que eu já não lembro quanto nós fizemos, eu acho que umas 4 ou 5 já fiz, né? E aí, que privilégio fazer parte dessas classes, de ser você, porque é maravilhoso. Também, como a Cris, também quero aí no futuro próximo escolher, facilitar a classe do facelift e levar, né? Aí até para puxar a orelha, ela é um amorzinho. E esse lugar que é gentil, né? A gente tanto fala da gentileza, né? Então você tem muito essa parte da gentileza e acho que essa live ela é muito grandiosa para isso, né? O que aprender numa classe do facelift e para a gente olhar que tem a ver com a beleza, tem a ver o que está no externo, mas tem a ver com o que está no interno e reflete, né? Fora. Exatamente. Ai, não, Tati, que coisa linda. Gratidão por cada uma das suas palavras. Quanto carinho. Gente, de verdade, vocês estão me botando lá em cima. Só tô recebendo universo. É aquilo, né? O universo vai abastecendo a gente, né? Ele vai no ponto. Gratidão, gratidão. Só tenho a agradecer, meninas, do fundo do coração. É isso. Bom, então vamos lá. Então, você falou um ponto, né? Que a Nan trouxe aqui, até para puxar a orelha, ele é um amorzinho. Gratidão, não, maravilhosa. O que acontece, gente? Quem já fez classe comigo sabe, eu escolho sempre pela leveza. Eu escolho sempre pela gentileza e pela delicadeza. Eu sei que, né, interessante do ponto de vista, tem muitos facilitadores no Axis que falam assim, não, eu gosto de quem é duro, os alunos especialmente, né? Ah, não, eu gosto de quem bate, eu só aprendo quando eu levo na cara. Sabe que uma vez eu fiz uma live sobre isso, porque um dia eu falando com uma pessoa e ela super elogiando uma pessoa, um facilitador ou facilitadora, não importa, e ela falou assim, não, para mim foi ótimo, porque ela deu na minha cara, quanto mais ela dava, mais eu gostava. Eu tomei um susto, porque ela falou assim, não, porque eu só aprendo assim. Eu tomei um susto com aquilo, eu falei, onde foi que você escolheu que você só aprende assim? Porque tudo gente, é tudo ponto de vista, tá? Então, quando você coloca um ponto de vista na sua cabeça que você só vai aprender com o tapa na cara, quando te baterem, porque se você não, com gentileza você não vai aprender, porque é muito mole, aquela lá é muito mole, o que você vai aprender para você? O que vai ser para o teu futuro? E a gente já chega no ponto 1 do que a gente aprende numa classe de facelift, sabe? Quantos pontos de vista você tem com relação a você e ao seu corpo? Que você pode desfazer, sabe? Você pode falar assim, isso não me serve mais, sabe? Isso não me serve mais. Então, se você acreditava que só servia se você tomasse na cara, não me lembro se foi com você. Não, essa coisa
coisa que eu falei não foi com você, não. Não foi com você, não. Eu sei exatamente com quem foi. Foi com uma outra pessoa. Uma outra menina do Axis. Mas talvez você já tenha falado, eu talvez tenha falado isso pra você. Mas é assim, ó. Quando você coloca isso na sua cabeça, é isso que você está atraindo para você. Você está criando a sua realidade. Então, quando as pessoas falarem com gentileza e bondade, você não vai aprender, sabe? Então, quantos pontos de vista a gente tem com relação a gente, ao nosso corpo, ao que pode ser diferente, que a gente não consegue mudar. Por quê? Porque disseram pra gente. Então, quantas coisas você tem com relação ao seu corpo que disseram para você que tinha que ser duro e difícil e que pode ser com facilidade, alegria e glória. E que você ainda não está escolhendo porque você escolheu aprender com dificuldade. E tudo que isso representa e traz à tona. Bora destruir tudo agora sim! Sim! Pode POC nisso aí, rapaz. Pode POC nisso aí. Porque é assim, ó. É a gente se olhar. Mas quando me chamou na xixa foi mega bom. Eu nem lembro, né, que eu te chamei na xixa, mas tá bom, se foi bom, tá ótimo, o mais é possível. Então é isso. Porque assim, quando a gente fala, a gente muitas vezes a gente não lembra, né? Mas a pessoa que recebeu, ela vai guardar. Se aquilo teve utilidade, ela vai guardar, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente trabalha no facelift é isso, os pontos de vista que você tem com o seu corpo e que te impedem de ter uma vida mais gostosa, de você se olhar com mais gentileza, com mais bondade, você ficar mais em paz com o seu corpo. Porque quantas pessoas não ficam em paz com o corpo porque falam, meu nariz é torto, minha perna é fina, minha perna é grossa, ou qualquer coisa, né? Ou eu sou gorda, ou eu sou magra, ou eu sou baixa, ou eu sou alta. Oi? Sabe? Como se a gente olha muito para a nossa aparência física e acha que ela é que nos define. E não é ela que nos define. Hoje eu estava vendo um negócio porque eu amo... Eu já falei isso para vocês, né? Quando eu começo a ver alguma coisa... que me chama atenção, eu ponho atenção naquilo, porque é que nem, se você caiu nessa live, não foi por acaso, vai ficando, não vai embora, porque vai ter alguma coisa que vai ser legal para você, sabe? Hoje eu tava na internet, porque vocês sabem que tem aquela hora de ouro, para quem não sabe, já fica a dica aí, quando você faz um post, qualquer um que você queira que o Instagram mostre, você tem a Golden Hour, tá? E a Golden Hour é o quê? Você tem que ficar pelo menos meia hora circulando ali naquele Instagram. Ei, Gabi, seja bem-vinda, querida. Então, aí você fala assim, rapaz, eu tenho que ficar meia hora aqui. Por quê? Porque o Instagram vai ver que ele é relevante para você e aí você vai ser relevante para os outros. Momento criar mais com o meu negócio. Então, já dando presente. Não já. é? Vai dar dica. É isso. É sobre isso, Cris. Aí eu falei assim, caramba. Aí eu fui passando e eu vi uma pessoa que falava sobre moda e ela dizia assim, ó, não é sobre sobre a roupa que você usa, mas é a forma como você se vê. E aí, quando você se vê diferente, você expande, que eu acho que é isso que vocês falaram um pouco de mim. Quando a gente se vê diferente, você fala assim, uau, eu não sou isso que as pessoas estão pensando que eu sou quem eu sou, você deixa o seu brilho sair. E eu fiquei olhando e falei, é isso, né? Tem tudo a ver com facelift. É a gente deixar o nosso brilho sair, nosso brilho aparecer. Não é sobre ter a cara assim ou ter a cara assada. Porque se eu falar para vocês que eu tenho mais de 200 pontos que eu já levei no rosto, porque eu sofri um acidente de carro, quando eu falo isso para as pessoas falam assim, quê? Onde? Pois é, 200 pontos. Mais de 200. Porque o cirurgião que me atendeu, eu falei, quantos pontos, né? E ele calculou pela metragem da fita. Porque tantos metros de fita dá para fazer não sei quantos pontos. Ele não contou um por um. Agora, imagina, mais de 200 pontos no rosto. E você acha que quando eu me olho no espelho, eu falo, nossa, ali aquela marquinha. Nem vejo. Quando eu falo para as pessoas mentira, aonde? Claro que se ela vai olhar bem, ela vê. Porque é óbvio, né? São 200 pontos. Mas não é o que eu ponho foco, sabe? Eu ponho foco em outras coisas. É sobre isso. No que você está botando foco hoje em dia na sua vida? Em você. Legal. E aí até a Mônica colocou aí, né, sobre você fazer esse movimento com a energia feminina, né? Colocar, né, essa energia top feminina para fora, né? Que a Mônica também fez a classe, né, com a gente
de facelift. E, inclusive, ela está aqui comigo. E ela está aí pensando numa pergunta para fazer aqui ao vivo. Nunca fez live, mas vai fazer uma pergunta ao vivo pela primeira vez. Uau, que O que mais massa! é possível. Uau. E aí é muito legal essa interação, porque é isso, né? É esse lugar que o feminino se coloca de forma gentil também, né? Que a gente sempre fala, né? É o Gary, é o Dan, mas aqui, né, nós somos, a grande maioria são mulheres, né? Nós somos as mulheres. E aí essa gentileza, essa questão de se olhar de forma muito bondosa, né? Que isso que é o que a gente está falando aí de a gente aprender numa classe de facelift com você, né? De como a gente realmente é bondoso com a gente. E aí quando você fala, né, desses 200 pontos no seu rosto, né? E que é muito isso, né? Onde, né? Como? Que jeito que isso aconteceu? Então é isso, é deixar o feminino aflorar num espaço que eu não vou prestar atenção naquilo que não vai me fazer bem, não vai me ajudar, não vai fazer com que eu me apresente da minha melhor forma, porque eu não sou os pontos que eu tomei, né? Exatamente. Eu sou muito maior que isso, né? É exatamente isso, Tati. Não é onde a gente quer focar, né? E o quanto a gente, muitas vezes, eu estou falando dos meus pontos no rosto, mas o quanto as pessoas, né? A gente é muita gente, o quanto as pessoas muitas vezes focam assim, ai, mais uma ruguinha, sabe? Eu vejo assim, gente, é bizarro. Cliente de 30 anos, 30 e pouquinho. Não, porque eu preciso fazer um botox urgente, porque eu tô já com marca. Oi? Sabe? Então é assim, não sou contra botox, não amo um botox, sabe? Acho que a gente tem que fazer o que faz bem pra gente e tal, acho top. Só que assim, a gente não tem que ficar focando nisso, sabe? É pra dar um up, é pra dar uma melhorada, mas não é. Não, eu sei o meu botox, Deus me livre. Sabe? Porque já faz com a prevenção, porque hoje em dia vocês sabem, né? Botox tem que começar com 20, né? Pra prevenir. Pelo amor de Deus! Não é? Dermatologistas, por que vocês estão enfiando isso na cabeça das meninas? Sabe? Porque é isso. No outro dia, de verdade, eu ouvi uma menina, ela tem uns 25, falando que ela estava fazendo botox para prevenção. E eu falei assim: bom, tudo bem, interessante do ponto de vista meu, pode ser que realmente previna e tá tudo certo, né? Mas é porque eu acho uma coisa meio uma loucura, sabe, um padrão que está sendo imposto? E aí também é outra coisa que a gente trabalha. Quantos padrões você está comprando da sociedade? Porque a mulher tem que estar sempre assim ou assado. Sabe que padrões são esses que a gente compra? Então a gente começa a quebrar um monte de ponto de vista que a gente tem. Um monte de padrão que foi colocado na nossa cabeça. Uou, sai! Sabe? Porque o amo das classes é isso, né? É a gente ir se desfazendo desse monte de ponto de vista que a gente tem. Eu vou contar para vocês uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tem tudo a ver com a energia do facelift. E tem tudo a ver com o Axis, porque muito disso que eu vou falar para vocês veio através do meu autoconhecimento, do que eu tô buscando e aprendendo todo esse tempo. Eu sempre queria fazer mecha no meu cabelo, achava a coisa mais linda. Porque meu cabelo escuro, não sei o que, eu botava 1 milhão de defeitos no cabelo. E meu cabelo sempre foi muito fácil de cuidar. Aí as mechas, o que aconteceu? O cabelo detestou, virou uma coisa. E eu insistia com as mechas. Gente, faz uma semana eu disse assim, chega. Eu não sou assim. Como é que é meu cabelo? Aceitei meu cabelo, tirei as mechas e eu vou dizer para vocês, assim, o cabelo parece que já ganhou vida no primeiro dia. Uau. Ele voltou a ser o meu cabelo. Uau. E aí com isso veio as minhas unhas. Eu tava 3 anos usando banho de acrílico nas minhas unhas. E assim, interessante que faz uns 3 meses a unha simplesmente caía, o banho. Não queria ficar. E eu não tava prestando atenção o que tava acontecendo. Para vocês verem que também eu já tô conectada com a energia do facelift desde que eu falei pra Rê. Rê, eu quero fazer essa classe, quero ser facilitadora dessa classe. Gente, a unha simplesmente começou a cair. Aí a última vez que eu fui, a menina disse assim, vamos tirar tudo e botar tudo de novo. Tá, tirei e botei. Depois comecei a raciocinar. Disse, o que tá certo sobre isso, né? Que eu não tô percebendo. Gente, minha unha não quer mais. Ela quer ser ela. Ela quer aparecer, ela quer... Sabe? E eu disse, quantas coisas também a gente vai forçando. E às vezes, em um determinado momento, funcionou.
E daqui a pouco não funciona mais. O teu próprio corpo tá dizendo, olha só, não dá mais. Eu não quero mais. E se tu tiver presença, né, tu escuta. Sim, e tem eu faço uma leitura bem legal do que você está falando aí, que é como se o seu corpo estivesse pedindo para respirar, né? Eu quero respirar através das suas unhas e eu não estou conseguindo respirar. E não porque tenha problema quem coloque, mas aqui nesse momento não está sendo a minha escolha. Será que você pode me deixar respirar aqui? Exato. Né? O cabelo a mesma coisa, né? O quanto a gente faz, né, lá? Eu tô na mesma situação, tá na mesma situação. Entende? Então, assim, às vezes a gente vai se forçando, né? Eu fui loira por muito tempo. E aí, quando eu fiz, né, passei a me tornar da cor natural do cabelo, o quanto eu ouvia, nossa, eu acho você muito mais bonita loira, eu acho mais bonita loira, eu acho mais bonita loira. E isso vira uma recorrência, porque as pessoas também estavam acostumadas, né, a me ver loira. E aí eu dizia, eu sinto muito por você, porque você não vai mais me ver loira. Então, é muito isso, né? Eu sinto muito, porque não é a minha escolha. Então, eu olho no espelho. Aí, de tanto falarem, eu fiz como você. Aí, você fala, eu vou fazer umas mechinhas para dar uma clareada no cabelo. Passa tinta de novo no cabelo inteiro, porque não quero, não é a minha escolha. Então, assim, a gente vai nesse processo, né? É muito grandioso. Que lindo você já estar aí na energia do facelift, porque é isso. Vai estar mesmo, que a energia é tão gostosa, é tão maravilhosa. Dá uma... Bem assim, né? E é legal isso que você falou, Cris, porque você falou assim, desde que eu escolhi, né? Porque quando você escolheu fazer a classe do facelift, é assim, gente, quando a gente escolhe fazer uma classe, a gente já começa a acessar um monte de coisas. E o que você trouxe é muito verdadeiro. A gente começa a ouvir o nosso corpo. É uma das outras coisas que acontece numa classe de facelift, você começa a ouvir o que o teu corpo está dizendo. Então, era assim, coisas que a gente não prestava atenção, você começa a prestar atenção e falar assim, olha, por que tá caindo? Porque normalmente, o que você vai fazer? Nossa, a minha unha caiu lá o banho de acrílico, sei lá como chama, banho de acrílico, né? Que eu faço banho de gel. O banho de acrílico caiu. Mas caiu uma vez, duas vezes, caiu de novo. Não. A gente, às vezes, vai para um espaço de insistir e falar assim, não, eu vou fazer de qualquer maneira. Às vezes, a gente muda de profissional, porque você acha assim, o problema está na situação. A gente não percebe o que o corpo está querendo dizer, que é muito o que a Tati falou. Teu corpo está pedindo para respirar, né? E é aquilo, não tem nenhum ponto de vista, tá certo ou tá errado. Não, é para você naquele momento, naquela situação. E quando a gente começa a ouvir o que o nosso corpo quer, gente, o corpo grita. Eu estava falando essa semana com uma cliente que ela teve enfim, ela teve uma queda e aí ela fez uma sessão comigo e acho que vamos fazer outras, né? Porque ela teve que fazer uma cirurgia e tal. E aí aí eu comecei a fazer umas facilitações e é muito sobre isso. O que o teu corpo está gritando que você precisou cair, sabe? Para você parar. É isso. Só que é o que eu falo, o Dan fala pra gente, né? As coisas vêm muito num sussurro. Então, a gente pode ouvir no sussurro. Claro que quando acontece uma situação extrema de desafio, nossa, que curioso. Foram duas pessoas próximas que eu ouvi de queda essa semana. Curioso. Que está sendo sobre isso, universo? Porque é isso, gente. Você te chamou a atenção, depois eu vou ver qual a consciência que está vindo aí. Porque é sobre isso, é tudo que te chama a atenção, presta atenção. Não deixa passar, não fala assim, não, deixar passar para lá. Não. Bom, e quando você começa a ouvir teu corpo, o teu corpo ele te pede as coisas, sabe? Ele começa a falar as coisas para você e você fala assim, não, isso é besteira, sabe? Não, isso é outra situação. Deixa eu ver aqui, a Gabi falando assim, nosso corpo é tão potente e essa realidade vai inventando que não somos bons o suficiente e vai nos enchendo de ferramentas de dependências estéticas. Exatamente isso. Gabi, é assim. E o povo tá sempre inventando 1 milhão de coisas. Tipo, a gente tem que estar sempre fazendo 1 milhão de coisas. Agora tá vindo muito uma coisa de você ser mais natural, né? Tá começando um movimento de contramão
desses excessos, que é o que eu digo. O equilíbrio não tem problema nenhum. O problema são os excessos, como alguém falou aqui, acho que foi a Mônica, todo mundo com a mesma cara, aquele preenchimento, aquela bochecha, aquela bocona, aqueles negócios, você fala assim, gente, o que é todo mundo igual? Que nem vocês falaram na época das luzes, gente, uma época, eu frequento uma academia, e aí uma vez uma pessoa quis me falar de uma pessoa, me mostrar uma pessoa na academia e falou assim, ela tem o cabelo com luzes. Aí eu dei uma olhadinha na sala para ver se eu identificava a pessoa. Era assim, 90% da sala tinha luzes. Eu falei, o que é isso? Gente, o que é isso? Todo mundo tinha luzes. Todo mundo com aquele cabelo. Era naquela época do cabelo liso escorrido, aquela chapinha, que o povo vivia de chapinha. Todas lisas de chapinha, escorrida, chapinha e luzes. Eu falava assim, gente, o que é isso? E agora a gente está muito nessa tendência. Muita gente tirando o excesso de preenchimento, silicone, um monte de coisa. Quer dizer, é aquilo, a gente vê o que faz sentido pra gente. E não ser escravo. E não ser um procedimento novo. E não, eu preciso fazer isso. Não, sabe? A gente precisa se reconhecer e enxergar a beleza na gente. Porque a nossa beleza é assim, ó. Tem uma ruguinha, minha história. Sabe? Que nem eu tenho 60 anos. Vou ter cara de 20? Nunca, jamais. Nem quero. Não escolha isso pra mim. Sabe? Porque não quero que as pessoas me olhem e falem, nossa, como ela é novinha. Não! Nossa, ela tem 60, tá bem pra caramba. É isso que eu quero que as pessoas falem de mim. Sabe? E não, ela parece uma garota. Não, não quero parecer. Garota, já tem minha filha, sabe? Não quero. Exato. Viver a nossa idade, né? Não é? Cara, Isso, outra coisa maravilhosa que a gente, que eu trabalho muito na classe de facelift. Idade. É isso, gente, porque as pessoas têm um monte de crenças com relação à idade. Então, desde quando você acreditou que fazer aniversário ia te tornar cada vez um ano mais velha? Em todos os lugares onde a gente acreditou que cada ano a gente ia fazer aniversário e ia ficar um ano mais velha. Bora destruir de criança agora, sim! Pode, isso aí. Quem não é do Access, é só mandar um... Está feito. A Tracy falando, tirei o meu em julho e fiz a classe em outubro. Foi mágico. Olha que maravilhosa. Tracy que eu acho que tirou, deve ser no... O Mega. Mega. O Mega Hair. Mega, tá. Ó, você tá vendo? E fez a Deixa eu classe contar para vocês. A Tracy, eu me tornei facilitadora de barras com ela. Uau! Olha, eu conheci ela na minha segunda classe de barras. Eu digo assim, foi uma classe de conexões, que eu conheci pessoas incríveis lá. E eu e ela, a gente se conectou na hora. Uau! Tu é facilitadora? E eu disse, sou, mas não sou. Eu disse pra ela, eu tô escolhendo agora fazer. Ela disse, então tu vai fazer comigo. Uau. E assim, gente, era na outra semana. Ela ia dar uma classe. E é num lugar, dá umas 2 horas de onde eu moro. Então é longe, não é perto. E eu fui. Uau. Fiz com ela. E foi muito grandioso. Ela é maravilhosa. Gente, eu amo isso. Eu amo isso. É que as pessoas escolhem. Quando as pessoas escolhem, elas escolhem. Não tem, eu não tenho, nananana, o meu dia, a hora, nanana. Não, se escolheu, sabe? Então você vê, olha que massa isso. Você foi para uma outra cidade, 2h30 da sua cidade. O que mais é possível? 3 estaria em Porto Alegre, hein? Com Cris, aí, ó. E agora ela também é facilitadora de facelift. Facilitadora, ai meu Deus. Então não ela me convidou, inclusive, eu disse, Tracy, eu vou fazer com a Regina, eu já escolhi. Desde lá de trás, é possível. Pra gente fazer outra coisa. Ela dá processo corporal também? Vai ter processo corporal. Não, a gente vai ter em Porto Alegre, mas ela dá também processo? Não sei, aí eu não sei. Eu sei que agora ela é facilitadora de facelift também, mas se ela escolher estar com a gente para ver esses processos ou quero refazer minha classe, será bem-vinda. Sempre bem-vinda. Maravilhosa. E isso é muito legal o que você está falando. Você sabe que depois que eu era facilitadora, gente, isso aconteceu algumas vezes comigo, tá? Depois que eu era facilitadora de barras, eu fiz classe com outras facilitadoras de barras. Mas você não era facilitadora? Era, mas eu queria receber daquela energia. E aconteceu a mesma coisa comigo com facelift. Eu já era facilitadora de facelift, mas tinha uma pessoa super top, assim, que ia dar uma classe. E eu falei, quero receber da energia dessa pessoa, sabe? E fui fazer a classe, foi muito grandioso. É isso, né? A gente escolhe porque a gente escolhe.
Ó, a Nan dizendo aqui, que nem eu quando assumi meus brancos. Sempre aparecia alguém que falava que eu era mais bonita de vermelho. Assumiu meus brancos, foi a melhor coisa que eu fiz. É isso, com relação a cabelo, gente, é uma coisa impressionante. Você... Com relação a cabelo, não. Com relação... mas também com relação a cabelo. As mudanças que a gente faz, né? A coisa também da transição para o cabelo branco, que muitas mulheres fizeram. E tinha muita gente que falava assim, ah, não, mas, tipo, eu tenho amigas que deixaram o cabelo ficar branco e falar... Aí uma fala da outra, né? Porque não fala para outra, mas fala da outra. Da outra. Envelheceu muito. Eu falo assim, gente, é a escolha da pessoa. Às vezes, no momento da transição, que o cabelo fica fica, né, com duas cores, não fica tão legal. Quando você fica com aquele cabelo todo grisalho, tem super o seu charme. E quando você sustenta, é tudo sobre o que você vai sustentar. Tem mulheres que são lindas. Eu me lembro muito... a Cris também está falando que também está demais. Estou também demais. Eu acho que você está também entrando na energia da classe, que Cris vai estar com a gente em São Paulo. Eu me lembro que teve aquele filme, né, O Diabo Veste Prada, que Meu Deus, me falha o nome da atriz. Meryl Streep. Meryl Streep. Maravilhosa. Cabelo branco. Maravilhosa. Sabe? Então é assim, como que você vai se conectar com aquilo, sabe? Como que você vai se conectar com aquela energia? Escolho demais essa classe. Na sua próxima classe em São Paulo estarei. Que maravilha, Cris. O que mais é possível? É sobre isso. Já dia 12, vai fazer barras dia 11, já faz dia 12 facelift. O que mais é possível? Não é? O que mais é possível? E meninas, eu acho que também tudo vai do que eu acho que combina comigo, vamos supor, sabe? Às vezes também tem gente que, deixei meu cabelo branco e tenta te convencer a deixar o teu cabelo branco. Mas às vezes comigo não combina. Eu não escolho. Eu gosto do meu cabelo assim, né? E é sobre isso a gente ser mais gentil com o outro. Olhar a escolha do outro e dizer assim, uau, que legal, sabe? Mesmo que tá todo mundo olhando assim, porque nós nascemos julgadores. Nós somos julgadores, né? E não julgar é um exercício diário. E às vezes a gente se pega julgando. E aí o que tu faz? Cristiane, pode POC. Eu já dou um pode POC, gente, porque eu não escolho julgar o outro. Cada um tem ali a sua experiência, cada um sabe por que escolheu aquilo, por que tá daquela maneira, né? Se pra mim, às vezes não tá legal, pro outro tá maravilhoso e é isso que importa. Porque eu acho assim também, quando a gente deixa a gente ser a nossa essência, o que a gente é de verdade, nossa, não tem pra ninguém, né? Não tem. É aquela força, é aquele brilho, né? A gente cresce porque o nosso ser expande, a gente consegue olhar e dizer assim, não gostou? Que pena. Sinto muito, eu tô me amando. Problema pena, porque eu tô amando. Desculpa, meu amor, ó. Beijinho no ombro. Eu tô linda, tô me achando maravilhosa. E aí tem um workshop até que a Rê também vai dar aqui em São Paulo, que é o Corrigindo a Visão, que também fala muito sobre isso. Né, o quanto a gente tá ali, né? A gente tá na nuvem, né? Do outro, o que o outro acha, o que o outro pensa. E eu sempre digo, não é porque a opinião do outro não importa, no espaço que geralmente as pessoas falam que é meio agressivo, no meu interessante ponto de vista. Importa o que o outro acha, mas não é relevante na minha escolha. Essa é a diferença. Não importa. Você não achou bonito? Que bom. Entendi que você não achou bonito, mas sinto muito por você, porque vai ter que me ver dessa forma, porque essa é a minha escolha. Então, o outro importa, eu escutei o que o outro falou, mas aquilo não modifica porque eu escolhi de forma leve, é suave. É isso. Né? Então, aquilo que é suave, aquilo que é leve, que eu olho no espelho, eu me reconheço. Né? Não adianta eu colocar um cabelo loiro e não me reconhecer, um cabelo vermelho como a Nan, eu não reconheço mais. Então, qual seria a razão de eu fazer isso comigo, eu que me vejo todos os dias? É uma coisa da leveza e da gentileza. Porque às vezes o que a pessoa o que o outro tá falando para você,
e isso é muito verdadeiro, que vocês estavam falando, a Cris falou, inclusive, que é assim, ó, às vezes o outro, por exemplo, a gente está falando sobre cabelo branco, essa minha amiga mesmo, que escolheu ficar com cabelo branco, ela quer que todo mundo fique com cabelo branco, então ela faz uma campanha gigantesca para que todo mundo deixe o cabelo branco, e tipo assim, não é a minha escolha, é exatamente isso. O que é leve para mim? É deixar o cabelo ficar branco ou eu pintar o cabelo? Para mim, nesse momento, nesses 10 segundos, que eu amo isso do Axis, né? Nesses 10 segundos, eu escolho pintar. Sabe? É o que é leve para mim. Ah, será que eu vou escolher diferente? Não sei, gente. Nesses 10 segundos eu escolho isso, sabe? Amanhã, outro dia, outra hora. Não sei o que eu vou viver daqui para lá, sabe? Então, é a gente fazer escolhas. Então, isso é mais uma coisa do facelift. É você começar a fazer as escolhas com relação ao seu corpo de uma forma mais leve. Quanto peso a gente carrega nas nossas escolhas? Quantas coisas que a gente faz, que a gente tem escolhido com relação ao nosso corpo, de forma pesada, sabe? Quando a gente faz a classe, a gente fala que... Você percebe que assim, não preciso mais, eu não tenho que nada. Eu não, aliás, barras já traz isso, né? Mas o facelift traz isso com relação ao seu corpo. Eu não tenho o quê? Acabou. Aquele eu tenho que ficou lá para trás, ficou no passado, porque a partir de agora eu tenho que ser feliz, sabe? Eu tenho que me olhar, me ver verdadeiramente quem eu sou. Eu ensino um monte de exercício, gente. E tem um monte de presente que eu entrego na classe para você se reconhecer, para você voltar a brilhar. Que é sobre isso. E é maravilhoso. Você. Não é? E a Regina é generosa, né? Nos presentes. Ela sempre ensina umas coisas assim muito legais. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Rê. Para mim que não fiz ainda o facelift, tô escolhendo fazer, só recebi. Por isso que eu vou fazer, porque eu amei, porque é uma energia assim. É só experimentando, né? Para vocês saberem o que é essa energia. Mas assim, a gente fala muito sobre beleza. O facelift é o Botox do Asics. A gente vê, inclusive, muito antes e depois as pessoas realmente mudando. Mas é só isso? O que mais que o facelift faz com o nosso corpo? Ai, que maravilha! Adoro! É isso, né? Além disso tudo, né? Porque a gente se vê de uma forma diferente. Você vê essa beleza, esse brilho. Você deixar esse brilho sair, você se sente muito mais segura. Você se sente... Por que a gente fala que uma classe empodera a gente? Porque você se sente dona de você novamente. Você para de fazer um monte de coisa que você fazia só para agradar o amiguinho, para agradar a mãe, ao pai, ao parente, ao marido, aos filhos. Acabou, sabe? Então, quando você começa a agir por você, quando você começa a agir por você, você se empodera de você. Você fala assim, uau, eu sou essa pessoa. E aí é assim, ó, Cris, não tem pra ninguém. Sabe o que é não tem pra ninguém? Não tem pra ninguém. Porque você se sente, sabe, dona da... É isso, sabe? Sente dona de tudo, de tudo. E aí vou falar como aluna. Vou falar como aluna agora, né? Do que aprende, né? Esse empoderamento, né? Que até aí, ó, Espaço na Franca. Quero saber de onde você é e fala pra gente, porque daí temos aqui Brasília, São Paulo, Porto Alegre, né? O que mais é possível. Já temos, e vamos ter Rio também, já fica aí a dica. Hoje Uau. já temos a classe de facelift barras, processo, tudo no Rio, que mais é possível. Mais é possível. Data só. Então, maravilhoso, é isso aí. E a classe do facelift, ele traz esse empoderamento para que a gente possa verdadeiramente fazer as escolhas em relação ao nosso corpo. E aí, até quem assistiu a nossa live de barras, vou trazer uma sequência de lá, que a gente, no final, a gente estava falando, eu falei que após a live, eu iria para minha neurologista. E que lá eu ia ter uma resposta sobre um possível, né, uma hipótese diagnóstica que eu tive há 14 anos atrás. E aí, quando eu fui, a neurologista abre o meu exame lá, a ressonância, e ela olha e realmente o meu cérebro, de alguma forma, muitíssimo milagrosa e misteriosa, regenerou. Então, assim, como pode ser mais grandioso a gente ir escolhendo de verdade para o nosso corpo? Qual é a minha verdade, né? Então, há 14 anos me disseram que eu ia desenvolver uma esclerose múltipla.
eu olhei para isso, não fingi que não existia a possibilidade, não ignorei os sinais, nada. Aí, Nan, tá vendo? A Nan tava. E agora é isso. Então, eu nem imaginava que eu poderia ter alta. Inclusive, eu disse assim, eu quero que a médica me diga que ela vai me ver daqui 5 anos. Ela me disse, Tatiana, vou te ver daqui 1 ano. E se nós repetirmos os exames, eles estiverem exatamente como está, ou seja, em perfeita condição, você estará de alta. Uau! Alta! Olha que presente! Cara. Então, como o corpo pode ser tão grandioso, as ferramentas elas são tão poderosas de dentro para fora que é muito esse lugar. Então, fazer uma classe de facelift também traz esse empoderamento de eu escolher. Eu escolho. Então, eu escolho a liberação disso que chamava qualquer coisa e que estava ali no meu corpo e querendo fazer alguma coisa, e eu fui trabalhando. Então, é perceber que o processo é isso. Então, eu já fiz, acho que umas 4, 5 classes com a rede Facelift, fora as outras, né? Mas, aí, Dri, maravilhosa. Acho que a Dri vai estar com a gente aí, Dri. Escolha essa classe que vai ser grandiosa do Facelift. E Tati... E ela é um poder muito maravilhoso de dentro para fora. E uma coisa legal de falar, assim, né? O que tu acha que mudou nesses 14 anos? Tu conheceu o ASICS, tu aprendeu ferramentas, tu começou a desenvolver um autoconhecimento, descobriu que tu é um ser grandioso, que tu tem escolhas. E mudou, né? E mudou tudo. Então, gente, quando a gente fala das classes, quando a gente fala das ferramentas, nós somos aqui as pessoas que estão sendo exemplo para vocês, falando. Ninguém está aqui porque, achei bonitinho uma classe e fui fazer. Todo mundo aqui recebeu algo muito importante dessas ferramentas. Por isso, multiplicamos, né, gurias? Porque são maravilhosas. E assim, a gente se olhar e dizer, cara, eu sou a foda aqui, eu sou a grandiosa, eu sou o ser infinito. Sim. E tu aprender a se olhar como ser infinito e trazer para fora todo esse teu poder. Precisa de ajuda, precisa de ferramentas, né, gurias? São necessárias, né? Elas são importantes, tanto que ali com a médica, ela sempre ela tem essa, né, a partir de um período para cá, ela falou para mim, a gente não tem nem como... o Marcelo, maravilhoso, incrível, é isso mesmo, Marcelo. A gente não sabe, né, o potencial que a natureza reserva pra gente. Então, esse olhar da médica fala pra mim, olha, realmente não tem, eu vejo em você que tinha até o último exame, tem tudo aqui. E não tem razões para você não desenvolver a esclerose múltipla. Eu falei, eu dei inúmeras razões para que ela não desenvolvesse. Inclusive, uma delas é que antes eu escrevia para a senhora, qual é a sua profissão? Advogada. E hoje eu escrevo psicóloga. Uau. É a minha escolha, é a minha mudança. Foi a minha mudança de trajetória, foi a minha busca incessante pela mudança. Então dizia, tem tal coisa. Ótimo, eu sempre digo, eu sempre brinco assim, eu adoro diagnóstico para discutir com ele e quebrar, destruir, descriar, destruir, descriar, destruir, descriar. Ótimo, Porque é isso, o diagnóstico fecha, ótimo, fecha, que eu vou estourar tudo isso aí. Não é, Tati? Não é? É isso, vai para as infinitas possibilidades, né? Eu falo muito isso que, assim, esse seu gratidão pelo seu depoimento, porque é tão grandioso isso, você ter um diagnóstico e de repente você fala assim, eu não escolho isso para mim. Porque é isso, gente, é isso que o Facelift traz pra gente, tá? É o que você tá escolhendo pro seu corpo. Porque tudo é uma escolha. Tudo a gente tá escolhendo. O quê? Desde, sabe? Eu quero ser saudável. O que você tá escolhendo para ser saudável? Sabe? Que escolhas você pode fazer diferente pro teu corpo ser ficar cada vez melhor. Então, o Facelift, ele traz esse olhar, a gente começa a se olhar diferente. E o corpo começa a gritar e você começa a ouvir o que ele está te dizendo, né? E tem uma coisa que é muito grandiosa que eu acho, é que a gente se conecta com uma alegria muito grande dentro da gente, sabe? É uma alegria que a gente traz, é uma disposição, é um entusiasmo. Gente, é muito maravilhoso, sabe? Você se conecta com uma coisa e fala assim, nossa, mas eu sou assim, você é assim, sabe? Você é quem você é, só que muitas vezes a gente vai se escondendo. Ah, não, eu não posso ser assim, se eu rir demais vão achar que eu sei lá o quê, ou tô sendo simpática demais, não tinha aquele negócio, sendo muito simpática, tá dando mole, é muito simpático ou tá dando mole, né? Porque é
isso. E quantas coisas que a gente deixa de ser quem a gente é, porque a gente fica com medo do julgamento do outro. Então a gente pega esse julgamento das outras pessoas e joga no lixo. Porque o que é o julgamento do outro, gente? É nada. É lixo pra gente. Só que a gente foi acostumada a ficar ouvindo o julgamento e dizer, é isso mesmo. E se fechar, comprando tudo e cada vez se fechando mais e mais e mais. Não! É soltar, sabe? É soltar e falar assim, uau, liberar tudo isso e o que mais E o mais é possível. A Nan deu um depoimento aqui. Eu e o boy mal. Rapaz, vou ler, hein, Nan? Olha isso! Você botou, vou ler. Ó, um depoimento. Eu e o boy mal estávamos fazendo sexo e depois da classe o trem ficou bom demais da conta. O que mais é possível? Mexe com isso também, com a libido também. Porque, gente, é super sobre a gente. Sabe? É sobre a gente. É você se olhar de uma forma nova e diferente. É você começar a ter aquele olhar de uau, mas eu posso fazer isso diferente. Uau, mas eu escolho isso para mim. Quando você começa a escolher diferente, tudo vai mudando. Ó, e a Miriam falou uma coisa muito legal. Escolher é decidir. É sobre isso. Gente, não fica, para de ficar naquele negócio do Axis, que é assim, eu brinco assim, eu escolho. Escolhe, mas não tem ação, não decide. Sabe? Você escolhe mesmo, escolhe. Então, cria aquilo na sua vida. Decide e faz, cara. Para de ficar adiando. Ano que vem. Gente, eu tenho gente que quer fazer classe comigo sem mentira. Ó, Tati tá aí que ela não me deixa mentir. No ano que vem. Cara, não é bizarro isso? A pessoa escolheu lá atrás. Entrou em contato comigo, uma menina, inclusive, vou até te passar, tá? Uma pessoa que queria fazer o fundamento em São Paulo. Há um ano e... Mas é possível. Há um ano, naquela primeira classe do fundamento em São Paulo, que tem 1 ano e meio. Aí ela entrou em contato comigo agora. Tô querendo fazer o fundamento. Falei, bora! Minha filha, move! Faz de uma vez, mulher! Bora! Sabe? Gente, antes disso, pelo amor de Deus, daqui a pouco a live fecha rapidinho, ó. Sim. Agenda, Facelift, Brasília, amanhã, o que mais é possível, ainda dá tempo. São Paulo, sábado que vem, gente, classe grandiosíssima em São Paulo, vai ser top, em Moema, fácil de chegar, fácil de sair, do lado do metrô. Nem sei se é do lado do metrô, mas é perto do metrô. Não é? Perto do metrô. Pertinho. Então, ó, a Cris, teu trabalho também. Cris, você foi muito grandiosa, Cris. Você foi muito grandiosa. Você escolheu. Eu nunca esqueço você. Quando você escolheu, você escolheu. Você já foi preencher o formulário. É sobre isso, sabe? Não tinha nem classe marcada para São Paulo. E eu te mandei um formulário qualquer, numa classe aqui de Brasília, porque você falou assim, eu quero preencher o formulário. E dali, a coisa foi criando, e o dinheiro foi vindo, e as coisas foram acontecendo, porque é assim. Então, nós temos em Brasília, São Paulo, semana que vem, nós temos em Porto Alegre, em maio. E temos no Rio de Janeiro, que mais é possível, uma cidade maravilhosa. Estamos definindo. Vai ser em maio, eu não sei se vai ser no primeiro final de semana ou no último final de semana de maio, mas é isso. Será ou no primeiro ou no último. Que lindo, venham nos conhecer pessoalmente, estar com a gente. E eu vou falar bem rapidinho aqui uma coisa muito legal. Eu fiz o fundamento com a Rê. E quando eu escolhi também o fundamento, gente, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha. Mas o que eu aprendi usando as ferramentas? Primeiro, tu escolhe. Depois o dinheiro, as possibilidades, as coisas vão aparecer. E às vezes a gente fala, eu hoje como facilitadora, né? Interessante, ponto de vista das alunas, elas já chegam com isso. Olha, adorei, mas eu não tenho dinheiro. Cara, tu escolhe. Se tu não escolhe, é, Cris? O dinheiro vai vir. Eu vou te ajudar, eu vou te dar ferramentas para te convidar o dinheiro, para te se conectar com o dinheiro. Mas tu tem que escolher de verdade. E lá no fundamento, a Rê ensinou uma ferramenta muito legal, que lá eu já consegui botar para fora esse meu brilho, que eu falei para as gurias. Eu disse, olha, gurias, eu sempre tive isso, que é aquela energia, a energia do accessiones, que é a energia sexual, mas não de sexo, gente. É aquela energia que tu chegando, todo mundo vai te notar, não adianta. Eu sempre tive isso, eu falei para Rê, falei para as meninas, né? Só que eu me fechei, por quê? Porque eu atraía uns olhares que não eram os que me agradavam. Mas eu, muito nova, eu olhava assim, tá me olhando com a energia sexual. Mas não, gente.
é que tu é um imã, tu brilha e as pessoas acabam te olhando. Então, assim, se em algum lugar tu trancou essa energia porque um dia tu foi assediada ou porque um dia alguma mulher disse que tu tava brilhando demais, porque isso também já aconteceu comigo. Ai, tu brilha demais quando tu chega, eu vou tirar o meu marido daqui. Quando eu era mais nova, eu escutava esse tipo de coisa. E eu me fechei completamente. Só que hoje eu disse, não, esse brilho é meu e eu vou brilhar sim. Isso a Rê me ensinou lá no fundamento e eu levei para mim. E eu faço os exercícios, eu ativo a minha session sim, porque essa sou eu. Então, vamos lá, vamos se empoderar, vamos ser o que a gente quer, vamos ficar bonita sim. Se o outro olhou, obrigada por ter olhado, né, gurias? Exatamente. Ao invés da gente se fechar, porque eu me fechando, eu fechava as possibilidades, né? As pessoas não me viam como eu queria que elas me vissem. E hoje a pergunta que eu faço é sempre como eu posso ser mais vista. Não é? É sobre isso! É sobre isso! Bora aparecer, bora botar essa carinha pra jogo! E aí, não escolhas, né? Das escolhas que você até falou aí que você foi fazer a classe, né? 2 horas, né? Distante de onde você mora, né? Nós só estamos aqui nessa conexão porque também fizemos os movimentos. A Rê veio para São Paulo fazer o fundamento, eu fui para São Paulo fazer o fundamento da Rê, onde eu conheci a Cris. Esse ano já fui fazer o fundamento em Brasília. Eu veio para Porto Alegre. Fui para Porto Alegre fazer com a Cris, né, a classe da Rê, e aí fui para Brasília fazer a classe da Rê também, o fundamento. Então é muito isso, a escolha, ela cria, ela é grandiosa, né? Então a gente entender que a gente pode aquilo que a gente escolher. Se eu escolho, né? E aí só para a gente não deixar de fazer o que eu falei no início que ia fazer, mas a Mônica disse que ela não quer aparecer. Mas ela colocou aqui uma pergunta que eu achei muito legal que ela colocou. Vou passar aqui para vocês. Pausa rapidinho. Mônica, o que você quer para você aparecer? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bora! Trabalhamos muito que isso. A professora chamando. Olha aí. Ah, maravilhosa! Olha sobre isso, sobre botar carinha para jogo. Isso, eu coloco mais pra Tudo frente. bem? Maravilhosa, e você? Também. Faz aí sua pergunta. Então, vamos lá na pergunta, porque para mim o que marcou na classe foi a questão do amor próprio. Uhum. E é uma das coisas que eu vejo que a maioria das pessoas acaba se perdendo. E aí a pergunta que eu acabei criando aqui é: o quanto você está mudando a si mesma para receber afeto e afirmação do externo de outras pessoas para poder se sentir bem e amada? Uau! E já tá? Viram que ela falou? A pergunta que eu criei. É sobre criação. Eu também. Juro, fiquei arrepiada. É sobre criação. Você vai repetir essa pergunta e vai fazer um pode-poc para nós, vai. Vamos lá, vou te ajudar. Em todos os lugares, onde? Vai, continua. Em todos os lugares, o quanto você está mudando a si mesma para receber afeto e afirmação do externo de outras pessoas para poder se sentir bem e amada. Em todos os lugares onde a gente está fazendo isso, onde a gente não está olhando para a gente e está esperando do outro para a gente se sentir bem e melhor, a gente destrói e descria agora. Pode isso aí. Cara, foi lindo. Gratidão por isso, Mônica. Gratidão por isso. O quanto a gente... Isso também é uma coisa que a gente trabalha muito na classe, gente. O quanto a gente deixa tudo na mão do outro. A gente deixa a nossa felicidade, as nossas escolhas, tudo na mão do outro. Quantas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer isso, mas por quê? Tipo assim, eu conheço gente assim, gente, vocês devem conhecer também. Tem o cabelo comprido. Aí a pessoa tá sempre reclamando do cabelo comprido. Eu falo assim, por que você não corta? Meu marido gosta. Oi? Oi? Sabe? Que marido, cara? Que marido? Sabe? Ou aquela crença também, né? Mas é o quê? Ou aquela crença também de... que é da... que eu até anotei aqui. Porque é das loiras que eles gostam mais. E aí todo mundo fica loira. Não é? Nem gosta do loiro. Que a galera com luzes da academia. É isso, você tem que fazer para você o que você gosta. Porque quando você fizer o que você gosta, você vai ficar tão lindo, você vai brilhar tanto, que o teu parceiro vai amar o teu cabelo curto.
Sabe? Você não precisa ter um cabelo longo para agradá-lo. Sabe? Agrade a você. Primeiro lugar, você. Segundo lugar, você. 10º lugar, você. E se as pessoas pensam que isso é egoísmo, não é egoísmo. É a gente se enxergar e não se colocar no último lugar na fila da nossa vida, né? É a gente se colocar em primeiro lugar. Mônica, gratidão, que coisa mais linda. É sobre isso. É sobre o amor próprio que você... Só a cerejinha do bolo, tá? O amor próprio que você vai se reconectar com esse amor próprio. E não vai ficar deixando mais as pessoas te falarem o que, que você deve fazer, o que está certo, o que está errado para você. Uau! Grandioso demais. Mas não é possível. Gente, barras, eu tô dando barras na quinta-feira, na sexta-feira, com a Tati. Eu e Tati vamos estar numa classe linda. Com a Mônica. Com a Mônica. O que mais é Que possível, mais? quem escolher, ainda dá tempo de escolher estar com a gente na classe de barras, vai ser muito grandioso. Vai ser um prazer e uma delícia eu estar com a Tati nessa classe. Vai ser maravilhoso. Muito gostoso. Né? É um privilégio. E aí tem os workshops também que você vai fazer. Gente, workshop, ó, toque de Midas. Gente, tudo que ela toca vira ouro, só tenho isso a dizer, não preciso falar mais nada. Vê aí nos meus negócios, aí nos posts antigos da semana passada, sei lá, teve um post do workshop do toque de Midas. Gente, toque de Midas, todo mundo tem que fazer. Todo mundo que quer investir no seu negócio precisa fazer. Tá? Porque a gente começar a olhar para a prosperidade, para o dinheiro, de uma forma completamente nova e diferente. E vai ter corrigindo a visão também, que é tudo que você não está enxergando, pelo amor de Deus, que a gente tem um monte de coisa que a gente vai botando um monte de lente na frente e não enxerga. Abre de um jeito que eu tenho uma aluna que fala assim, não dá para desver não, que eu tô vendo demais. Não dá. É isso, né? E barras e facelift e o que mais é possível. Meninas, gratidão deixa eu só fazer uma última pergunta, bem rapidinha. Desculpa, vai. Qual o pré-requisito Pré-requisito para facelift, meu amor? Tem ótima pré-requisito? Olha aqui no meu papelzinho, que eu não vou mostrar meu papelzinho que eu anotei aqui. Eu falei, tem que falar do pré-requisito! Porque a gente fez aquela live, que foi uma delícia, eu amei, só que a gente não falou um monte de coisa importante. Vamos repetir. Sabe? Então, para facelift, gente, não tem nenhum pré-requisito, só venha, sabe? Eu tenho aluna, acredita que eu tenho aluna que só fez, eu tenho 2 alunas que só fizeram facelift, nunca mais fizeram nenhuma classe. Amam. E eu, de vez em quando, eu falo, não, barras. Não, eu amo facelift. Aí eu descobri, por exemplo, conversando com uma delas recente, ela falou assim, ela começou a me falar as ferramentas que ela usa, porque tem muitas ferramentas do facelift que estão em barras. Ela usa tudo, ela usa tudo. E como eu dou os presentes, eu dei além, né? Eu ensino umas coisinhas. Aí ela falou assim, não, eu faço o que também, faço o que também. O que mais é possível. É possível. É isso. Então não tem pré-requisito. Gente, é uma classe curta. Não é como barras, que é um dia inteiro. Eu faço ela numa manhã e tarde, tá? Então lá por 5 horas já tá... Eu faço normalmente de 9 às 5, então é um horário super tranquilo. Maravilhoso. Super gostoso, leve. Tem a parte teórica, tem a parte prática. Você aprende autoaplicação. Gente, só de você ativar 32 energias, fazer aquela autoaplicação e ativar as 32 energias. Ai, nossa, é sobre isso. É maravilhoso. Depois a gente vai fazer a live pra você contar como foi, Cris. Com certeza. Vamos fazer um pós-classe. Pós-classe. Com certeza. Então é isso, meninas. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Confio que agora a gente falou tudo. Né? Foi muito bom. Muito legal. Foi um privilégio a gente estar aqui juntas. Esse privilégio, olha que legal, né? De ter essa chamada da Mônica aparecer, dela estar aqui, da gente fazendo as trocas, que isso também é um presente que Barras nos dá, né? Então, nós temos vários processos. Então, hoje o que você gostaria de receber? Hoje o que você gostaria de receber? Então é muito essa energia, né, da troca, que é muito maravilhoso. E a gente sempre fala sobre os lugares, tem lugar para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem o que você quiser fazer para todo mundo, né? E a gente sempre fala isso, e essa inclusão é muito legal para as pessoas verem que realmente é real. Né? Então, não é porque eu sou uma coisa ou sou outra que eu excluo o outro. Não, o outro vem comigo. Então, nós éramos 3 e energia. Vamos finalizar com 4 na tela. Ah, olha que delícia! Isso. Maravilhoso. Né, gurias? Não é competição. Não, jamais. É isso aí. Perfeito. Ai, eu amei, gente, eu amei. Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Cris,
Tati, Mônica, gente, gratidão imensa. Para vocês que estavam aqui, que ouviram a nossa live, gente, por favor, daqui a um minutinho que eu vou subir essa live, você venha dar um like se você gostou, tá? Se você não gostou, não precisa. Mas se você gostou, se você ouviu alguma coisa que foi legal, vem dar um likezinho, né? E dizer que você estava presente, que mais é possível, né? É isso, pessoal. Valeu. Um beijo, um ótimo final de semana para todas. E nos vemos na semana que vem. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo.